Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Bem, estamos na nossa aula agora de literatura. Hoje, dia 26/8, estamos já quase finalizando já o mês. Estamos mais uma vez aqui juntos, nossa aula virtual, e eu sinto muito feliz em poder dar essa aula para vocês. Espero que você esteja bem e para nós podermos em breve aí estar juntos, se Deus assim permitir. Vamos lá para nosso texto aí de contos, né? E contos brasileiros contemporâneos. Hoje nós vamos falar sobre uma questão que eu falei na aula passada, sobre a questão de aniversário. Como ele é um texto um pouco extenso, eu dividi ele em duas partes, tá? Então, por favor, se ligue nessas partes, tá bom? Outra coisa, gente, se você não pegou o seu livro, por favor, professor, por que esse livro ele não veio junto com os outros livros didáticos? Porque ele veio à parte. Ele não veio tudo dentro da sua caixa como você já tinha pegado. Então, por favor, se você não tem, peça para o seu pai, peça para a sua mãe ou qualquer outra pessoa que possa vir aqui na escola e falar: olha, eu preciso pegar o livro de literatura do sexto ano para o aluno tal, seja lá, vamos lá, para o Daniel, seja para a Kayla, ou seja lá para, vamos dizer, para a Sofia Luma, seja para o Lucas, seja para o Luciano, seja para o Fernando, seja para o Luiz, seja para o João. Então, pede aqui para o seu pai ou sua mãe vir aqui, para que nós possamos estar juntos, conectados aí nesse livro, tudo bem? Vamos lá para o nosso livro, por sinal, se eu não me engano, é da Clarice Lispector. Então, vamos para o nosso texto de Feliz Aniversário. Vamos lá. Começar a nossa aula com o nosso livro aí, com os brasileiros contemporâneos. E vamos para o nosso texto. Feliz aniversário. A família foi pouco a pouco chegando. Os que vieram de Olaria estavam muito bem vestidos, porque a visita significava ao mesmo tempo um passeio a Copacabana. A nora de Olaria apareceu de azul marinho, com enfeites de paetês e um trapeado disfarçado a barriga sem cinta. O marido não veio por razões óbvias, não queria ver os irmãos, mas mandaram sua mulher para que nem todos os laços fossem cortados. E esta vinha com o seu melhor vestido para mostrar que não precisava de nenhum deles, acompanhada dos 3 filhos, 2 meninas já de peito nascendo, infantilizadas em babados cor-de-rosa e anáguas engomadas, e um menino acorvadado pelo terno novo e pela gravata. Tendo Zilda, a filha com quem a aniversariante morava, disposto cadeiras unidas ao longo das paredes, como numa festa que se vai dançar, a nora de Olaria, depois de cumprimentar com cara fechada aos de casa, aboletou-se numa das cadeiras e emudeceu, a boca em bico, mantendo sua posição de ultrajada. Vem para não deixar de vir, dissera ela a Zilda, e em seguida sentara-se ofendida. As 2 mocinhas de cor-de-rosa e o menino amarelos e de cabelo penteado, não sabiam bem que atitude tomar e ficaram de pé ao lado da mãe, impressionado com seu vestido azul marinho e com os paetês. Depois veio a nora de Ipanema com os 2 netos e a babá. O marido viria depois. E como Zilda, a única mulher entre os 6 irmãos homens e a única que estava decidido, já havia anos, tinha espaço e tempo para alojar a aniversariante. E como Zilda estava na cozinha a ultimar com a empregada dos croquetes e sanduíches, ficaram a nora de Olaria, a empertigada com seus filhos de coração inquieto ao lado, a nora de Ipanema na fila oposta das cadeiras, fingindo ocupar-se com o bebê para não encarar com o cunhado de Olaria,
a babá ociosa e uniformizada, com a boca aberta, e a cabeceira da mesa grande, a aniversariante, que fazia hoje 89 anos. Zilda, a dona de casa, arrumara a mesa cedo, enchera-a de guardanapos de papel colorido e copos de papelão alusivos à data, espalhara balões sugados pelo teto, em alguns dos quais estava escrito Happy Birthday, em outros Feliz Aniversário. No centro havia disposto um enorme bolo açucarado. Para adiantar o expediente, enfeitar a mesa logo depois do almoço, encostar as cadeiras à parede, mandar os meninos brincar no vizinho para não desarmarem a mesa. E, para adiantar o expediente, vestira a aniversariante logo depois do almoço. Pusera-lhe, desde então, a presilha em torno do pescoço e o broche, borrifalha-lhe um pouco de água de colônia para disfarçar aquele seu cheiro de guardado e sentara à mesa. E desde as 2 horas, a aniversariante estava sentada à cabeceira da longa mesa vazia, tesa na sala silenciosa. De vez em quando, consciente dos guardanapos coloridos. Olhando curiosa, um ou outro balão estremecia aos carros que passavam. E de vez em quando, aquela angústia muda, quando acompanhava, fascinada e imponente, o voo da mosca em torno do bolo. Até que às 4 horas entrara a nora de Olaria e depois a de Ipanema. Quando a nora de Ipanema pensou que não suportara nem um segundo mais a situação de estar sentada de frente à concunhada de Olaria, que cheia das ofensas passadas não viu motivo para desfitar desafiadora a nora de Ipanema, entraram enfim José e a família. E mal eles se beijavam, a sala começou a ficar cheia de gente que, ruidosa, se cumprimentavam, com todos estivessem esperando embaixo um momento de afobação, de atraso. Subi 3 lances de escadas, falando, arrastando as crianças surpreendidas, enchendo a sala, inaugurando a festa. Os músculos do rosto da aniversariante não a interpretavam mais, de modo que ninguém podia saber se ela estava alegre. Estava posta à cabeceira. Tratava-se de uma velha grande, magra, imponente e morena. Parecia oca. 89 anos? Sim, senhor, disse José, filho mais velho, agora que Jonga tinha morrido. 89 anos? Sim, senhora, disse, esfregando as mãos em admiração pública, como um sinal imperceptível para todos. Todos se interromperam, atentos, e olharam ao aniversariante de um modo mais oficial. Alguns abanaram a cabeça em admiração como um recorde. Cada ano vencido pelo aniversariante era uma vaga de etapa da família. Sim, senhor. Perdão, da etapa da família toda. Sim, senhor, disseram alguns, sorrindo timidamente. 89, ecoou Manuel, que era sócio de José. É um brotinho, disse espirituoso e nervoso, e todos riram, menos sua esposa. A velha não se manifestava. Alguns não lhe haviam trazido presente nenhum. Outros trouxeram sua baneteira, uma combinação de jersey, um broche de fantasia, um vasinho de cactos. Nada a dona de casa pudesse aproveitar para si mesma ou para seus filhos. Nada que a própria aniversariante pudesse reaproveitar, constituindo uma economia. A dona de casa guardava os presentes amarga, irônica. 89 anos. Repetiu Manuel aflito, olhando para a esposa. A velha não se manifestava. Então, como se todos tivessem tido a prova final de que não adiantava se esforçar com um levantar de ombros de quem estivesse junto à surda, de uma surda, continuaram a fazer a festa sozinhos, comendo os primeiros sanduíches de presunto mais como uma prova de animação que por apetite, brincando de que todos estavam morrendo de fome. O ponche servido, Zilda suava. Nenhuma cunhada ajudou propriamente. A gordura quente dos croquetes estava um cheiro de
dava um cheiro de piquenique, e de costas para o aniversariante, que não podia comer frituras, eles riam inquietos. E Cordélia, a nora mais moça, sentada, sorrindo. Não, senhor, respondeu José com a falsa severidade. Hoje não se fala em negócios. Está certo, recuou Manuel depressa, olhando rapidamente para sua mulher, que de longe estendia um ouvido atento. Nada de negócios, gritou José. Hoje é dia da mãe. Na cabeceira da mesa, já suja, os copos maculados, só o bolo inteiro. Ela era a mãe. A aniversariante piscou os olhos. E quando a mesa estava imunda, as mães, enervadas com o barulho que os filhos faziam, enquanto os avós se recostavam complacentes nas cadeiras, então fecharam a inútil luz do corredor para acender a vela do bolo. Uma vela grande com um papelzinho colado onde estava escrito 89. Mas ninguém elogiou a ideia de Zilda, e ela se perguntou angustiada se eles estariam pensando que fora por economia de velas. Ninguém se lembrando de que ninguém havia contribuído com a caixa de fósforo, sequer com a comida da festa que ela, Zilda, servia como uma escrava, os pés exaustos e o coração revoltado. Então acenderam a vela. Então José, o líder, cantou com muita força, entusiasmando com um olhar autoritário os mais hesitantes ou surpreendidos. Vamos! Todos, mais uma vez! E todos, de repente, começaram a cantar bem alto como soldados. Despertada pelas vozes, Cordélia olhou esbaforida. Como não haviam combinado, uns cantaram em português e outros em inglês. Tentaram corrigir. E os que haviam cantado em inglês passaram a português, e os que haviam cantado em português passaram a cantar bem baixo em inglês. Enquanto cantavam, a aniversariante, à luz da vela acesa, meditava junto de uma lareira. Escolheram o bisneto menor que, debruçado no colo da mãe, encorajadora, apagou a chama com um único sopro de vela, um sopro cheio de saliva. Por um instante bateram palmas à potência inesperada do menino, que, espantado, exultante, olhava para todos encantado. A dona de casa esperava com o dedo pronto no comutador do corredor. Acendeu a lâmpada. Viva a mamãe! Viva a vovó! Viva a dona Anita! Disse a vizinha que tinha aparecido. Happy birthday! Gritaram os netos do colégio Bennett. Bateram ainda algumas palmas ralas e o aniversariante olhava o bolo apagado, grande e seco. Parta o bolo, vovó! Disse a mãe dos 4 filhos. É ela quem deve partir. Assegurou incerto a todos com um ar íntimo e integrante. E, como todos aprovassem, satisfeitos e curiosos, ela tornou de repente impetuosa. Parta o bolo, vovó! E de súbito, a velha pegou uma faca. E sem hesitação, se hesitando no momento, ela toda caísse para frente e deu uma primeira talhada com um punho de assassina. Que força! Segredou a nora de Ipanema, e não se sabia se estava escandalizada ou agradavelmente surpreendida. Estava um pouco horrorizada. Há um ano atrás, ela era capaz de subir as escadas com mais fôlego do que eu, disse Zilda, amarga. Dada a primeira talhada, como se a primeira pá de terra tivesse sido lançada, todos se aproximaram de prato da mão, insinuando em fingidas acotoveladas de animação, cada uma com sua pazinha. Em breve, as fatias eram distribuídas pelos pratinhos, num silêncio cheio de rebuliço. As crianças pequenas, com a boca escondida pela mesa e os olhos ao nível da testa, acompanhavam a distribuição com a muda intensidade. As passas rolavam do bolo entre os farelos secos. As crianças angustiadas viam-se dispersarem as passas, acompanhavam atentas a quedas. E quando foram ver, não é que a aniversariante já estava devorando seu último bocado?
e, por assim dizer, a festa estava terminada. Cordélia olhava ausente para todos, sorria. Já lhe disse, hoje não se fala em negócios, respondeu José, radiante. Está certo, está certo. Recolheu-se Manuel, conciliador, sem olhar para a esposa que não o desfrutava. Está certo, tentou Manuel sorrir em uma contração. Passou-lhe rápida pelos músculos da cara. Hoje é o dia da mãe, disse José. Na cabeceira da mesa, a toalha manchada de Coca-Cola, o bolo desabado, ela era a mãe. A aniversariante piscou. Eles se mexiam agitados, rindo a sua família. Ela era a mãe de todos, e se de repente não se ergueu, como um morto se levanta devagar e obriga a nudez e terror aos vivos, a aniversariante ficou mais dura na cadeira e mais alta. Então aqui no caso, vamos para a primeira parte dessa história do livro, né, desse capítulo, que ele fala sobre o aniversário. Você vê que tem ali um certo, vamos dizer assim, uma certa desavença entre as noras, né? E essa é só a primeira parte, tá, gente? Então, na próxima aula nós vamos dar a sequência a respeito dessa história. Ela é um pouco extensa, como eu disse para vocês, comparando com as outras, os próximos capítulos que você verá, que são um pouco bem mais curtos. Então, essa é a primeira parte, e na próxima aula, a partir daqui, nós vamos dar sequência até o final dela. Tudo bem? Vamos para a mensagem de hoje, que vem do autor desconhecido, que diz assim: na vida de um vencedor não existem problemas, existem desafios. Então, essa é a nossa aula de hoje. Gente, falamos sobre o primeiro capítulo, que é o Feliz Aniversário. Tá bom? Então, vamos finalizando por aqui. Um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau. Voltamos, sexto ano. Vamos lá então a nossa aula de história. Que legal! Na nossa aula de história a gente vai entrar com um novo conteúdo, falando aí sobre o Império Bizantino. Nossa, que nome legal! Império Bizantino, também relacionado, né, à cidade-estado em Roma também. A gente falou algumas características aí do Império Romano, sociedade, religião, política. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Império Bizantino, também relacionado a uma cidade-estado em Roma. Antes disso, eu vou deixar para vocês a correção das atividades, da nossa atividade anterior, tá bom? Página 16 e 17 lá do livro de História. Só falando aqui rapidamente, né, dessa correção, nós temos na primeira questão, ele vai pedir para você observar a imagem e responder, né, assinar a questão correta. Qual das alternativas indica que tipo de técnica foi utilizada pelos romanos na construção de aquedutos, né? Que são aquelas, no caso, construções bem diferenciadas aí. Aí nós temos a letra C, que é a correta, que são os arcos, tá? Os arcos, ele é formado, né? A questão da arquitetura é formada por arcos e abóboras, tá? Dois tipos de arquiteturas. Na questão 2, qual era a importância das leis escritas no mundo romano, no que elas se beneficiavam? Então, nós temos aí que quando as leis elas não eram registradas, elas eram ou podiam ser utilizadas por uma pessoa a seu favor, prejudicando aqueles que tinham menos poder e importância social, né? Então, as leis escritas, elas foram mais difundidas e seu cumprimento, tal como estabelecimentos nos textos, era obrigatório. Então, a importância dessas leis escritas, no caso, se está na lei, tem que ser obedecida, né? Questão 3. Quais foram os dois principais povos que influenciaram a cultura romana?
e como essa influência aconteceu. Aí nós temos aí, gregos e etruscos foram os principais povos aí. Essa influência se deu por meio de conquistas territoriais, proximidade geográfica e intercâmbio cultural e comercial também. Na questão 4, eu coloquei aí, associe corretamente as duas colunas de acordo com seus estudos sobre Roma Antiga. Aí nós temos o cristianismo, literatura romana, arquitetura, direito, paterfamílias e engenharia. Aí está nas questões lá, na literatura romana, no caso os estudos, né? Cícero, na questão do cristianismo, está voltado para Jesus de Nazaré, ou seja, qual é o assunto de cada contexto, e esses assuntos a gente viu nas nossas aulas anteriores. A arquitetura, né, está voltada para no caso, a boda, né? O direito está voltado para quê? Para a lei das 12 tábuas. Paterfamília está voltado para o quê? O chefe da família romana, o significado, né? E engenharia está voltado para as estradas romanas. Então, o significado, né, o contexto das palavras, como elas estão ligadas aí uma com as outras, ok? Na questão 5 tem um texto lá, e aí você vai responder com base no texto e em seus estudos sobre Roma. Responda as questões propostas. A quem era atribuída a condução da casa? Ao pai da família, se este permitisse a dona da casa, mas muitas vezes era difícil. Então, basicamente ao pai da família, mas também poderia ser sucessivo, né? Ao pai e ao filho mais velho. Letra B. Quem eram os responsáveis pelo trabalho? Sobretudo os escravizados. Questão C. Qual era o papel da mulher nesse contexto? Quando autorizadas pelos maridos, as mulheres fiscalizavam o trabalho dos escravos e o funcionamento da casa, mas só quando autorizado. Letra D. Qual é a sua opinião sobre esse modelo de organização doméstica? Pessoal, tá? Aí vocês vão colocar a opinião de vocês. Então a professora colocou o seguinte: excesso de autoridade masculina sobre o papel da mulher, limitando tanto no sentido público como privado. Na questão 6, a arquitetura e a arte romana nos permitem afirmar que, aí a correta é a letra B, né? Que os romanos souberam reconhecer a produção cultural de outros povos e beneficiar-se dela, apropriando-se de certos elementos e remodelando conforme seus interesses. A questão 7, pessoal, no caderno você vai elaborar um pequeno texto que explique a importância da lei das 12 tábuas para o direito romano. Então, se vocês não sabem, não lembram, né, da lei das 12 tábuas, podem voltar lá na unidade do livro 2, lá ele vai falar sobre a lei das 12 tábuas, ou até mesmo pesquisar na internet. Aí vai ficar, então, a correção aí do livro, tá, de vocês. Agora vamos para o nosso belíssimo conteúdo, falando sobre o Império Bizantino. O que é o Império Bizantino, né? Nessa imagem aí de abertura, vocês estão vendo aí, retratando a Basílica de Santa Sofia, a principal igreja do Império Bizantino, em 1453. Então, os turcos, né, eles conquistaram a cidade de Constantinopla e aí passaram a utilizar, né, o edifício como mesquita. Então, esse local onde era, no caso, o culto da religião islâmica, né, local de culto, atualmente abriga um museu, atualmente é um museu nesse local aí. Então, o Império Bizantino, já podem observar aí que representa, né, as invasões das pessoas, né, no período aí romano, no Império Romano. E aí, seguindo, uma característica do Império Bizantino, né, ele vai falar das colônias que se estabeleceram ao redor desse império aí.
A colônia grega, né, de Bizâncio foi estabelecida em 658 a.C. e governada inicialmente por Bizas, considerando seu fundador. Foi em homenagem a ele que a cidade recebeu seu primeiro nome. Então, a localização de Bizâncio era comercialmente, no caso, estratégica, pois ficava na entrada do Estreito de Bósforo, que liga o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Então, eles concentravam bem no meio ali dos dois impérios, né? De dois reinos aí, do Império Romano. E também próximo aos dois principais canais do rio. Por quê? Porque muitas pessoas iam passar por ali e iam ver a cidade de Bizâncio, depois denominada Constantinopla, ok? Então esse mapa ele vai representar a cidade de Constantinopla, né, o antigo Bizâncio, e suas muralhas, principais prédios públicos e um pouco da geografia que os cercava. E essa imagem aqui vocês vão ver mais à frente também, explicando por que tem essa muralha tão grandona aí. Nós temos aí outra característica importante do Império Bizantino, que é quem? Entre os anos de 324 e 330, o imperador Constantino determinou a construção da nova capital para o Império Romano, e aí no qual deveria estar localizado no Oriente. A antiga colônia grega do Bizâncio foi escolhida, então Bizâncio foi o que? Basicamente invadida, né? E aí se transformada em Constantinopla, em homenagem a Constantino. Então ele queria uma nova capital aí para Roma. Então Constantino está aí. E aí nela foram erguidas novas construções e a localidade passou a ser chamada de Nova Roma. E em 330 os preparativos aí para a nova capital foram concluídos e o nome da cidade foi alterado para Constantinopla, ou cidade de Constantino, porque ele era o governante da cidade, então claro que ele tinha que ter o seu nome neste local aí, né? O imperador Constantino. Aí nós temos aí a representação dessa muralha aí. De Constantinopla, o imperador organizava as fronteiras e controlava o comércio. Então, a partir dessa cidade, ele controlava toda a cidade de Roma. Para se manter a salvo das ameaças dos bárbaros, o imperador Teodósio II, ele determinou a construção dos muros ao redor da cidade. Então, nós temos lá, por isso o motivo daquela construção, né? O império, vários imperadores ali organizados em Roma, eles também, auxiliavam na questão da construção aí. Enquanto o Ocidente era saqueado pelos povos, então, como Roma foi dividida, parte, o que ficou fora de Constantinopla, foi praticamente tudo invadido ali. O que estava dentro ali, protegido, sem nenhum problema. Então, na parte ocidente, foi saqueada pelos bárbaros. Facilidade de, a questão de todo o governo estava dentro de Constantinopla, o que estava fora foi facilmente invadido. Então, na parte do ocidente foi saqueada pelos bárbaros, já no oriente foi protegida. Então, as muralhas também eram uma forma de demonstrar aos moradores a ideia de continuidade e as tradições do Império Romano. Um império tão grande, tendo que ser dividido aí, porque ele precisava prosperar aí também. E aí ele vai destacar o seguinte para vocês, que Constantinopla foi construída para ser uma cidade cristã e seu desenvolvimento foi motivado sobretudo pelo comércio do Oriente e Ocidente. Destaca-se ainda a produção de artigos de luxo, como tecidos, vidros e vários outros elementos ali que eram vendidos. Em 1453, o Império Turco sitiou, o que quer dizer? E tomou Constantinopla, ou seja, foi invadida aí, levando ao fim do Império Romano. Então, olha só,
a grandes construções, a questão também da segurança não tomou nada, né? Foi invadida aí. O Oriente alterando o nome da cidade para Istambul, né? Atualmente Istambul, que atualmente é a cidade mais importante aí da Turquia. Olha que interessante essa questão aí. E aí na próxima aula a gente vai continuar este assunto também, tá? Para casa vai ficar a página 21 do livro de História. Não esqueçam de fazer a releitura dessa questão aí, tá? Página 21 do livro de História. Na próxima aula a gente vai fazer a continuação desse assunto aí. Por hoje é só. Beijo e até a próxima aula. Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Espero que vocês tenham tido aí uma ótima semana e vamos iniciar nossa aula de geografia. Legal, né? Na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos falar aí sobre os fatores e tipos climáticos. Olha que legal! Fatores e tipos climáticos. Mas, professora, como assim? Bom, para nós termos esse clima tão gostoso aí, ele não vem do nada. Precisa do quê? Precisa ter elementos que contribuem para a formação do nosso clima, né? São os chamados fatores climáticos aí e também os elementos climáticos. Mas existe uma diferença aí, né, que nós vamos ver já já. Antes disso, a gente vai aí fazer a correção da página 18 e 19 do livro de Geografia, tá? Na página 18 e 19 do livro de Geografia, lá no que já conquistei, ele vai descrever o seguinte na primeira questão lá para vocês. Qual, né, você vai observar a ilustraçãozinha do quadrinho do Garfield e aí através disso daí você vai responder as questões. Qual a diferença entre tempo atmosférico e clima em sexto ano? Eu tenho certeza que vocês sabem essa resposta. Então vamos contribuir aí. O tempo atmosférico é uma condição momentânea da atmosfera em determinado lugar da Terra. Então, olha essa palavrinha, momentânea, significa o quê? Mudança, né? Mudança de estado, momento. Então, ele vai destacar, hoje de manhã estava ensolarado, agora à tarde deu uma chuva boa, amanhã ninguém sabe, não, na verdade amanhã pode estar sol ou pode estar chovendo também, então isso daí é o que? Estado momentâneo. E o clima, a sucessão, né, é a sucessão ou conjunto de variação dos estados do tempo em determinado lugar. A sucessão de variações do tempo por um período mais longo, um conjunto de anos define o clima de um local, de um lugar ou uma região. Então, o que ele quer dizer aí? Que pra gente, por exemplo, ter esse período, aqui faz muito calor, professora, por que na nossa região faz muito calor? Nesse período era para estar chovendo, professora. Por que lá no sul tá frio e aqui na nossa região tá quente, sendo que era para estar chovendo? Variação climática, olha só. Nossa região, o tipo climático é quente e úmido. Então, essa variação climática aí, né, dependendo que nós vamos conhecer, né, a massa polar atlântica, a massa tropical continental, tudo isso daí são variações. O vento, né? Tudo isso daí vai determinar o nosso tempo. Então, o clima, ele é fixo de um local, mas pode sofrer alterações, como é o caso que está acontecendo agora em toda a região norte, né? O clima, ele está sofrendo alteração. Então, está aí a contribuição para vocês, tá? Na letra B, a situação vivenciada por Garfield, né?
determinam uma condição de tempo atmosférico ou clima. Então, qual é das duas aí? Aí ele está pedindo para você explicar a resposta. Então, nesse quadrinho a gente pode observar o que? A condição do tempo, né? Tá mudando. No primeiro quadrinho tá um sol, aí vem a chuva, aí vem o sol, vem a chuva. Aí ele fala, né? Decida-se logo, né? O que você quer? Chuva ou sol? Aí no último quadrinho tem a divisão, né? Um lado tá chovendo e o outro lado tá sol. Então, é a variação do tempo atmosférico. Olha que interessante. Aí ele está dizendo que é uma condição do tempo atmosférico, pois o personagem está se referindo a uma condição de estado momentâneo da atmosfera. Na letra C, dê exemplos de como o tempo atmosférico pode interferir nas atividades econômicas e no cotidiano das pessoas. Então, o tempo atmosférico ele pode interferir em vários setores da economia, como o turismo, na agricultura, no planejamento de recursos hídricos, da política e das atividades cotidianas também, né? Você está se arrumando bonito, com cabelo, né? Todo impecável, aí aquele sol maravilhoso, aí você sai de casa, começa a chover, né? Então, algum atrativo turístico que você ia fazer também, aí não ia ter como, porque o tempo atmosférico ele interfere na agricultura também, no setor econômico também, né? Interfere em praticamente tudo na sociedade. Na questão 2, ele está pedindo para você assinar verdadeiro ou falso nas questões. Então, eu vou deixar para vocês aí apenas as alternativas, tá? Aí vocês vão verificar se está de acordo com a resposta de vocês. Na questão número 3, ele está pedindo para você observar novamente a imagem da página 16, o quadrinho do Garfield, né? E responder as questões, né? A página 16 das correntes, né, marítimas. Como que ocorrem as brisas marítimas aí? Durante o dia, o continente se aquece mais depressa que o oceano. Logo, o ar dessa superfície esquenta e se eleva, provocando o deslocamento do ar frio do mar em direção ao continente. Então, esse vento gostoso que a gente sente durante a noite, ou também, né, próximo aí ao mar, é chamado de brisa, né? Um vento gostoso, é a brisa aí. A letra B, né? Porque à noite o ar se desloca do continente em direção ao mar. Como se chama esse fenômeno? Então, resposta da letra A na letra B, né? Porque à noite o continente se resfria depressa, mais do que as águas do mar. Então, o ar dessa superfície se eleva e dá lugar ao ar frio, ou seja, o ar quente sobe e o ar frio desce aí, e aí vai se deslocar em direção ao mar. E esse fenômeno é chamado de brisa, tá? É chamado de brisa, bem legal aí, ok? Então fica para vocês aí as respostas, tá? Das questões aí da página 18 e 19. Agora a gente vai falar aí sobre, né, os fatores e tipos climáticos. Vamos introduzir esse conteúdo aí. Vamos falar sobre os fatores e tipos climáticos. Mas, professora, fator e tipo climático não é a mesma coisa? Não. A gente tem o clima e os fatores que contribuem para a definição deste clima aí, né? Aí nós temos essa imagem, belíssima imagem aí. O que essa imagem lá na página 20 do livro de vocês representa, né? A gente pode ver aí que o polo, né, os polos, no caso, o polo norte, ele tá bem claro, né? Já a outra parte do continente está escuro, então é um fator climático, é um tipo climático aí, né? Então está em penumbra, né? A chamada penumbra, né? A questão da variação do clima, ele vai mudar
com a chamada rotação da Terra, certinho? Chamada rotação da Terra. Então, nós temos lá a rotação, né, e a translação, porque a translação ela vai definir o quê? Vai definir as estações do ano. Então, quando ele vai falar aí a Terra vai girar ao redor do Sol, né, a translação ela vai também afetar nessa variação climática. Conhecer o movimento e a posição da Terra, no caso, auxilia na compreensão de diferentes tipos climáticos. Então, a inclinação do eixo da Terra vai determinar a variação climática. Aí vocês vão ver por que o nosso, no caso, nós vamos dizer, nosso continente, né, a maior parte dele é quente. Aí vocês vão saber por quê. A inclinação do eixo da Terra e o movimento de translação, que é o que, gente? O movimento de translação, a Terra girando em torno do Sol, resultam nas estações do ano, responsáveis pela variação climática que ocorre no decorrer do ano. Então, olha só, vocês estão vendo essa imagem belíssima? São as chamadas zonas térmicas. Essa parte aqui, essa faixa vermelha no meio, é a incidência do raio solar e é chamada aí zona tropical ou intertropical. Então, observe que o continente americano ele está praticamente inserido aí nessa faixa aí, né, na zona tropical. Outra parte aí, né, do sul do nosso continente está inserido na zona temperada. Por isso, né, meus queridinhos, que lá no sul, maravilhoso, tem aí esse período de frio, né, às vezes até neva, gostoso lá. Porque então ele está na zona temperada, o que é o quê? Recebe parte do calor e recebe parte do frio. Então ele vai receber parte do calor da incidência do Sol e parte, né, da zona polar também. E aí nós temos as zonas polares aí, ó, as duas zonas polares, Polo Norte e o Polo Sul, né, que é o Oceano Glacial Ártico e Antártico, certo? Então por isso que a gente recebe esse calor maravilhoso, porque a gente recebe a maior parte do Sol, dos raios solares. Lembra que eu falei para vocês que nós íamos ver a diferença entre elemento do clima e fatores do clima? Vamos lá. Então nós vamos ver aí a diferença, né, entre elementos do clima e fatores do clima. O elemento do clima é a consequência desse fator climático aí, ou seja, o que vai acontecer? Por exemplo, nós temos a temperatura, nós temos a umidade, precipitação, pressão atmosférica e vento, ou seja, a consequência desse fator do clima. E aí, professora, como assim? A massa de ar. Qual é a consequência da massa de ar, por exemplo? Os ventos, então é uma consequência. A questão da latitude e altitude, qual é a consequência, né? O que vai provocar a altitude e a latitude? Vai provocar a questão da temperatura, questão da umidade, precipitação. Então isso daí é como se fosse uma consequência. Nós temos aí, dentro dos fatores do clima, nós temos as massas de ar, nós temos a latitude, a altitude, continentalidade e a maritimidade. Aí vamos lá, vamos conhecer cada um desses fatores. Os elementos, né, nós já conhecemos nas nossas aulas anteriores. Caso vocês não se lembrem, voltem lá e façam a releitura do livro, tá? Para vocês conhecerem os elementos do clima, certo? Agora a gente vai conhecer os fatores do clima, o que provoca essa chuva gostosa, esse sol maravilhoso que nós temos aí, né? Então, são o que? Os fatores do clima: massas de ar, latitude, altitude, continentalidade e maritimidade. Então, tudo isso daí a gente vai conhecer a partir de agora nas nossas aulas de geografia, ok? Então, por hoje é só.
muito obrigado. Beijo e até a próxima aula.